Vanessa, a atitude de desobedecer é normal para uma criança? É normal. Ô, gente, se eu disser que a desobediência não é algo normal, eu vou estar contradizendo a própria palavra, né, pastor Luiz? Porque a Bíblia diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. E eu creio que a psicologia, os estudos na área de educação e psicologia só vem mesmo para completar aquilo tudo que nós já encontramos na própria palavra de Deus, que é o nosso melhor e maior manual. Quando a gente estuda psicologia, a gente aprende que a desobediência ela é normal na infância e que ela faz parte do desenvolvimento de um ser humano. Então, uma criança de 2, 3 anos, ela começa a perceber que ela é um ser diferente da mãe e do pai. 2 aninhos, ela percebe que ela não é mais aquela simbiose com a mãe, que ela é uma pessoa. Então, ela começa, quem tem criança com 2, 3 anos, vai entender isso muito bem. Eu tenho isso essa idade lá na minha casa. E a gente percebe que a criança ela começa a confrontar a autoridade dos pais, ela começa a falar não até para testar a gente também. Mas isso tudo é normal porque ela está querendo se afirmar como uma pessoa. O que não é normal, o que não é certo é nós pais, a partir do momento que a criança fala não mamãe e ela tenta te desobedecer, você então não entrar com o limite e com a instrução. Então é normal e faz parte da fase de desenvolvimento de uma criança. A criança também com 4, 5 anos, ela já começa a entender melhor regras e limites. Então você, mamãe e papai, que tem filho com 4, 5, 6, você já entende que ela já começa a internalizar ali as regras, a te obedecer mais, mas a partir dos 9, 10 anos, a criança volta novamente a confrontar a autoridade dos pais. Se você tem um filho com 9, 10, 11 anos, você já percebe que ele já te questiona, por que isso, por que aquilo, por que mamãe eu devo fazer o que você quer e não o que eu quero. Novamente, entra então a autoridade dos pais e ensinar os filhos. E como todo vida em família, eu sempre falo isso aqui, para você ensinar o seu filho, você precisa de ter um bom exemplo, de ser um bom exemplo na vida dele, para que ele venha te obedecer, porque ele te ama e porque ele respeita. Então, desobedecer faz parte, mas existe um limite sobre essa desobediência, que é o que nós vamos falar hoje, né, Serginho? Verdade, Vanessa. E aí eu pergunto para você e para o pastor Luiz também sobre isso. Quando que essa desobediência ela já deve ser uma preocupação dos pais e quais os sinais de que essa desobediência ela já está extrapolando os limites? Pastor Luiz, deixa eu só falar uma coisinha, pessoal, para eu completar com a questão espiritual. O Serginho começou o quadro falando assim, esse menino capeta, esse menino atentado, né? Menino danado. Então, que horas que você, mamãe e papai, vai saber assim, poxa, agora está extrapolando? Existe, segundo a psicologia, um transtorno que o pessoal fala TOD, mas não é TOD, é o transtorno desafiador transtorno opositivo desafiador, né? O TOD. O que a psicologia fala? A criança, quando ela é diagnosticada com esse transtorno, ela é demasiadamente desobediente. E essa demasia, esse excesso de desobediência vai interferir em todo o desenvolvimento da criança, social, cognitivo, nos seus relacionamentos. Então, é aquela criança que vai desobedecer os pais, qualquer tipo de autoridade, né, Vanessa? Desobedece adulto, qualquer autoridade, em todos os lugares. E ela desafia o tempo todo a ordem, o limite, ela faz maldade, ela desafia porque ela quer te testar. Muitas vezes ela quer ver a mãe chorar de raiva e quando ela é confrontada no erro, ela não admite que ela está errada, ela põe a culpa nas outras pessoas, ela nunca aceita. É muito difícil trabalhar com uma criança e com uma pessoa que tem esse transtorno, que é o TOD, e carece sim de uma avaliação médica e tem que fazer terapia para obter ajuda. Tem uma criança que desobedece, né? Com 2, 3 anos ela para, ela desobedece o tempo todo. Um outro momento, eu estive aqui no Vida em Família com uma pastora amiga da gente, e ela veio contar a história do filho dela, que era até cliente nosso no consultório, que tinha esse transtorno. E como que esse menino ele trazia desarmonia dentro de casa. Mas não é uma vez no dia, é o tempo todo. E essa criança, esse adolescente, ele vai se comportar assim na escola, em qualquer lugar, nas suas férias, numa festa, ele está lá incomodando, desafiando e desobedecendo, ultrapassando todos os limites. Quando isso acontece, você precisa sim de buscar ajuda. E ajuda também espiritual, que é que nós queremos falar aqui agora, né, pastor Luiz? É isso mesmo, nós não podemos desprezar a fase da criança. Mas, pelo mesmo lado, nós precisamos também enfatizar o lado espiritual que essa criança está carregando, o seu contexto de vida, como que ela está vivendo dentro do seu relacionamento na escola, né, dentro da sua casa, porque a Bíblia fala de maldições hereditárias.
E muitas vezes, pela falta de um referencial de autoridade, essa criança, ela entra em oposição. Então, a desobediência, como a Bíblia fala, ela gera um espírito de rebeldia na vida da criança. Então, nós precisamos lidar com isso, e não de uma forma legalista, mas de uma forma espiritual, entendendo as fases que as crianças estão andando nos dias de hoje. Agora, dentro disso, Vanessa, de onde que vem esse transtorno? O que causa esse transtorno opositivo, desafiador aí desta criança? O que isso pode gerar? De onde vem que pode gerar? Então, os estudos não mostram, gente, se uma causa específica do transtorno opositor. As pesquisas falam que, de repente, um pai que tenha, por exemplo, TDAH, que seja uma pessoa hiperativa, que tenha um transtorno do humor, possa sim passar esse gene para o filho, é uma questão genética, mas que muitas vezes também um ambiente familiar tumultuado, com muitas brigas, que já seria até uma legalidade espiritual, uma casa onde as pessoas gritam, falam que não deve, aquele ambiente pesado gera também na criança esse comportamento opositor, porque ela fica rebelde e perdida no meio disso tudo. Mas não existe uma causa específica. O que eles falam que é questão genética e que precisa de uma terapia sim. E não existe uma medicação para o transtorno opositor. Geralmente a criança ou a pessoa até que tem esse transtorno, junto com o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, existem outras questões, que é uma hiperatividade, que é o TDAH, que nós tantas vezes já falamos aqui também no Vida em Família, um transtorno do humor, um transtorno bipolar ou até uma depressão. Então, aliado a esse transtorno, existem outras coisas. Então, o psiquiatra, o neurologista, ele vai medicar, por exemplo, uma hiperatividade, um transtorno bipolar. Agora, o transtorno opositor, a criança que tem essa dificuldade, ela vai fazer uma terapia cognitiva comportamental. Muitas vezes, essa família vai ser assistida, porque lidar com uma criança, gente, com um adolescente que tem esse transtorno é muito difícil. Deixa os pais realmente exaustos, nervosos, cansados. Então, muitas vezes, a família precisa de um acompanhamento para conseguir lidar de forma saudável com uma pessoa dentro de casa que tem esse tipo de situação. Pastor Luiz, eu quero perguntar para o senhor, mesmo sendo um cristão, uma família cristã, uma criança, um filho, ele pode estar sujeito a essa opressão maligna? E o que, por exemplo, o pai pode fazer ao perceber que pode ser também, se pode ser, essa ação demoníaca? Nós precisamos analisar, pastor, os sintomas que estão acontecendo na vida dessa criança. Se a criança está fugindo do normal, precisa ter uma atenção maior, né? Existe a opressão, que é algo que está do lado externo. A criança foi oprimida, talvez porque não está conseguindo passar de ano, não está conseguindo ter um êxito numa prova. Essa criança está sendo oprimida pelo fato dos colegas ali. O bullying, sociais, exatamente. Né? Isso pode estar gerando uma opressão. Mas nós precisamos tomar cuidado que essa opressão, ela pode gerar uma possessão na vida da criança. E essa possessão, aí sim, já é instalado espíritos malignos que são destinados sobre a vida dessa criança. Mas o que pode comprovar isso? A Bíblia nos fala lá no livro de Marcos, no capítulo 9, 21, que um pai apresentou uma criança a Jesus, que essa criança tinha um sintoma de ser surdo e mudo. Olha para você ver as consequências psicossomáticas na vida dessa criança. E a reação dessa criança, que ela se julgava na água e no fogo. E Jesus, quando perguntou para o pai, quando que está acontecendo isso? O pai respondeu, essa criança já está acontecendo isso desde a sua infância. Então, nós temos uma base bíblica para salientar o lado espiritual. Agora, é claro, como a doutora Vanessa falou, isso precisa passar por um diagnóstico, porque senão você vai espiritualizar tudo e achar que tudo é demônio. Sabe o que eu penso também, gente? Não espiritualizando a questão toda, que a gente não está aqui para fazer isso. Mas eu creio que pais que estão cheios do Espírito Santo de Deus,
aqueles pais que oram, que têm uma vida no altar do Senhor, eles têm o discernimento. E aí, quando o seu filho tiver uma ação que for de um transtorno ou algo externo, algum problema externo, que o Serginho falou, um bullying, que está gerando nele esses comportamentos, os pais presentes, mas aqueles pais que oram, eles vão ter o discernimento. Às vezes você leva o seu filho no médico, o médico fala, ele tem um transtorno, já foi até diagnosticado, mas nós que cremos no Senhor Jesus, o Senhor, ele amplia a nossa visão e nós conseguimos ver além daquilo que a medicina fala, porque o nosso Deus, ele é superior à psicologia, ele é superior à medicina, e Deus, ele te mostra, seu filho tem esse transtorno, mas além disso, existem outras áreas que você pode ver com o Espírito Santo se movendo em você. Mas é só uma pessoa que estiver cheia do Espírito Santo, porque senão você fica cheia de laudos, falando isso, aquilo, outro do seu filho, e você se contenta, né, com esses dizeres dos médicos, dos psicólogos, e não busca ver algo que possa estar além disso, porque o inimigo, ele não tem poder, mas ele usa das nossas fraquezas, e até das nossas fraquezas na psique, nas fraquezas emocionais. Então, uma dica minha hoje, né, enquanto pastora, enquanto profissional, busquemos sim conhecimentos, vai fazer uma avaliação médica, mas se encha de Jesus, porque o Espírito Santo em nós, ele nos dá discernimento para entender o que realmente está acontecendo na vida dos nossos filhos. Agora, Vanessa, aqui pensando também, aí fica a pergunta para você, para o nosso convidado, pastor Luiz, TV, internet, esses seriados aí, os desenhos animados talvez, eles podem influenciar, sim, no aspecto comportamental dos nossos filhos, né? Com Dada certeza. essa grande exposição que hoje a gente submete aos nossos filhos. E a exposição é muita, né, pastor? Né, Vanessa? A exposição é diariamente, através da internet, das redes sociais. Hoje existem grupos de satanismo que ensinam a crianças, né, a lidar com esse tipo de sentimento, né? Uma das áreas, a primeira área que o inimigo ele toca na vida do ser humano é na mente. Nós somos aquilo que nós pensamos. Então, isso acontece geralmente dentro de uma casa, que o pai ele não controla o referencial de autoridade na vida do filho. Essa criança pode estar apta não só dentro de casa, mas lidar de uma forma externa nos desafios sociais da vida, a ter esse espírito de rebeldia. Eu mesmo já atendi uma criança de 9 anos de idade, que essa criança ela passou por um processo que a vida toda, desde o nascimento, os pais queriam que a criança nascesse menina e nasceu um menino, e a mãe amaldiçoou essa criança. E essa criança, desde o ventre, ela passou por um processo de maldição. Então, o pai passava a mão e a mãe amaldiçoava o dia inteiro. Então, essa criança, um dia nós fomos orar por ela e essa criança ficou possessa, extremamente possessa. Por quê? Porque houve um nível de consagração. Então, nós precisamos ter a atenção. E a dica é essa, você precisa observar o seu filho nos mínimos detalhes. Hoje está uma cultura muito grande, você não pode corrigir seu filho, você não pode usar... Até mesmo porque hoje também os pais não prestam tanta atenção assim, porque estão Exatamente. correndo atrás do vento, né? E não prestam atenção. E vários pais acham que a educação tem que vir das escolas, tem que vir da igreja. É, porque o pai sente-se tão culpado que às vezes não quer corrigir, chega em casa, está tão cansado que se o menino tá bom, tá tudo certo ali, ele não presta atenção nesses detalhes e nem corrige por uma questão de culpa. É verdade. Já fico fora o dia inteiro, então não vou corrigir. Aí a gente pode estar criando um monstrinho, né? Pode. A gente vê assim, as crianças, gente, passando muito tempo com a internet, com os eletrônicos. Eu deixo uma pergunta para você pensar hoje. Quanto tempo nós, pais, eu me incluo junto com você, temos investido também nos nossos filhos na leitura da Bíblia, em oração? Porque quando eu invisto tempo para fazer com que meu filho conheça Jesus, ele leia a Bíblia, ele aprenda a orar, a falar com o Senhor, essa rebeldia, ela cai por terra, porque não tem nada que o poder de Deus não mova e não mude na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Então eu te convido durante essa semana a prestar atenção nos vídeos que o seu filho está assistindo no YouTube, o que ele está assistindo nos programas de televisão, os livros que os seus filhos leem, porque às vezes As companhias as também, companhias, verdade, Serginho, porque às vezes são tantos os influenciadores
influenciadores negativos e nós não estamos vendo. Às vezes parece que seu filho está assistindo um desenho tão bonitinho, mas tem aquela mensagem subliminar. Então preste atenção, porque às vezes a raiz dessa rebeldia, dessa desobediência, está nesses fatores externos, como tem sido a sua conduta em casa, o seu relacionamento com esposa e esposo, porque às vezes os pais, por não falar a mesma língua, por não corrigir o filho da mesma forma, como o pastor falou, a mãe amaldiçoava, o pai abraçava, os pais têm que ter uma mesma linguagem, tem que ter coerência, isso gera insegurança no seu filho e essa insegurança muitas vezes vai se revelar em forma de rebeldia. Nós pais temos muitas responsabilidades nas nossas mãos, realmente educar filhos é um desafio muito grande. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.